E se eu disser que a tua obesidade pode estar causando uma deficiência de testosterona, e a tua deficiência de testosterona por causa da obesidade pode estar te gerando o quê? Mais dificuldade ainda de emagrecer e perpetuando um quadro de obesidade de forma crônica por muitos anos. E é isso que vamos falar nesse vídeo completo. Sou o Dr. Gabriel Feitosa e hoje vamos destrinchar tudo sobre obesidade e testosterona. Qual é a relação e por que a gente tem que se preocupar com isso, tudo bem? Então, antes de tudo, deixa teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui um esquema, né, do livro Testosterona, dos aspectos básicos aos clínicos, né, inclusive se você gosta de se aprofundar nesse tema, leia esse livro, é muito bacana. E a gente tem aqui uma esquematização do porquê, né, que a gente tem uma relação bidirecional entre obesidade e deficiência de testosterona, tá bom? Porque o que acontece? O indivíduo obeso, ele pode ter vários fatores que podem fazer com que sua testosterona reduza. Ao mesmo tempo que o indivíduo com testosterona baixa, ele pode ter vários fatores que contribuam para que ele tenha mais facilidade em ganhar massa gorda e perder massa muscular. Isso daí é uma coisa muito complicada, né? Porque ele entra em um ciclo vicioso de piora, de piora, de piora, de piora, de piora, e ele chega em um ponto onde ele tá ali, ó, né, tá mal consigo mesmo e não sabe mais o que fazer, né? E ele precisa de algo para quebrar esse ciclo vicioso, né, de saúde inadequada, vamos dizer assim, né? É claro que não é uma coisa simples, mas a gente vai tentar explicar aqui da maneira mais palpável possível. Beleza? Beleza. Por que você está falando esse tipo de assunto, Gabriel? Porque é muito comum, gente, né? Pessoas me procurando para emagrecer, né? Pessoas me procurando com sintomas de deficiência de testosterona, querendo emagrecer e realmente com a testosterona baixa, né? Realmente com a testosterona baixa. E algo que está cada vez mais prevalente. Afinal, a obesidade está cada vez mais aumentando. E o próprio hipogonadismo da deficiência de testosterona depende de muitos outros fatores, tá? Fora a obesidade que o ambiente que hoje a gente vive é só o que tem. Por exemplo, estresse, né? Alimentação inadequada, dentre outras coisas. Vamos lá. O que acontece, gente? Uma coisa aqui muito clássica, né? Quando a gente está falando aqui de aumento de adiposidade, ó, presta atenção nesse meu negocinho aqui, ó, que eu tô mexendo. Ó. Aumento de adiposidade, ó, tô mexendo aqui, aumento de adiposidade. O que acontece? Quando eu tenho mais tecido adiposo, eu tenho mais expressão da enzima aromatase. Aromatase é a enzima que converte testosterona e estradiol. Tudo bem? Beleza. O que acontece, gente? Com mais estrogênio, eu tenho uma redução da minha produção natural de testosterona. Porque o estrogênio em excesso, ele vai estar regulando negativamente meu eixo de produção natural de testosterona. Então eu vou inibir meu eixo com muito estrogênio. Então eu reduzo a minha liberação de GNRH pelo hipotálamo, de LH e de FSH pela hipófise e, consequentemente, né, de testosterona pelos testículos. Tudo bem? Fora isso, gente, a gente também tem, com o aumento da adiposidade, porque o excesso de tecido adiposo também produz outras coisas, o aumento de leptina. Inclusive, a leptina é um hormônio relacionado à saciedade. E um indivíduo obeso, ele tem resistência à leptina, tá? E esse excesso de leptina também vai influenciar negativamente na produção de testosterona, tá? Então, a gente tem esses fatores influenciando tanto na redução da produção de testosterona, quanto também na redução da função das células de Leydig, que são as células que produzem a testosterona nos testículos, tá? Então a gente tem uma ação tanto a nível testicular quanto a nível central de produção, tudo bem? Fora isso, gente, uma pessoa com muita adiposidade, uma pessoa com muito tecido adiposo, né, com muito excesso de quê? De inflamação, porque o tecido adiposo em excesso é uma inflamação. O que acontece? Ela vai ter muitas citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, né? Interleucina 6, tá? E aí o que acontece? Essas citocinas inflamatórias também, elas causam o quê? Uma redução da liberação de GNRH, de LH e de FSH, e, consequentemente, de testosterona. E também, logicamente, vai influenciar a espermatogênese, tá? Porque o testículo, ele tanto produz testosterona, quanto faz a parte de espermatogênese. Então, a pessoa vai ter tanto a testosterona comprometida quanto a fertilidade, tudo bem? Então, o que a gente falou aqui? A gente falou
de estrogênio, a gente falou de leptina, a gente falou de citocinas inflamatórias e a gente também tem um contexto de resistência à insulina e diabetes, que está muito relacionado à própria obesidade. E a resistência à insulina está relacionada diretamente tanto à produção de citocinas inflamatórias, tudo bem? Quanto também a questão aqui da redução das células que produzem a testosterona, beleza? Beleza. E aí o indivíduo que ele tá obeso, que ele tá com resistência à insulina, que ele tá com diabetes, né, que ele tá com todos essas comorbidades, né, relacionadas ali à síndrome metabólica, ele vai ter o quê? Uma redução da testosterona, tá? E o que é que acontece, gente? Uma pessoa com a testosterona mais baixa, ela tem o quê? Ela tem menos tamanho e força dos músculos e menos atividade da mitocôndria, que é uma organela responsável ali pela produção de energia, né? Tem o quê? Menos precursores miogênicos e mais precursores adipogênicos. Vamos deixar aqui mais claro para você. Ela tem mais facilidade de ganhar gordura e menos facilidade de ganhar músculo. Então ela vai ter dificuldade de ganhar músculo. E o músculo é extremamente importante para captar a glicose, reduzir a resistência à insulina, trazer um metabolismo adequado para essa pessoa. Então ela perde músculo e ganha gordura. Mais gordura, a gente retroalimenta esse ciclo aqui, de aumentar a adiposidade, de aumentar a resistência à insulina. E aí o que é que acontece? O indivíduo fica tanto com a testosterona baixa, quanto fica mais obeso. E ele vai se retroalimentando, a testosterona vai baixando, a obesidade vai aumentando, a testosterona vai baixando, beleza. Gabriel, quer dizer que necessariamente uma pessoa obesa vai ter deficiência de testosterona? Não estou falando isso. Eu estou falando que existem vários mecanismos que podem justificar essa obesidade, né, causando uma deficiência de testosterona. Tudo bem? Mas sim, né, já peguei pacientes que queriam emagrecer, eu jurava que o cara tinha deficiência de testosterona, porque o cara tem uma obesidade gigante e não tinha deficiência de testosterona, o cara tá 800, 700. Acontece, cara, acontece. Mas não é a maioria dos que, pelo menos, passavam comigo, né? Geralmente eles passavam comigo com sintomas de, realmente, queixas de hipogonadismo e muitos deles tinham, né, uma deficiência de testosterona. Tinha gente ali que tinha testosterona de 200 com 20 e poucos anos, né, por conta da obesidade. E aí, gente, o que é que acontece? Uma pessoa com deficiência de testosterona, ela vai ter tudo isso daqui, tá? Ela vai ter todos esses sintomas, a gente vai ter que prestar atenção em alguns especificamente. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre esse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois na descrição, tudo bem? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui esses sintomas, né, como mastite e tal, beleza, isso aqui não é uma coisa, mas ó, vamos ver o seguinte, né? Redução da libido. Dificuldade de atingir o orgasmo, né? Então, assim, tem fatores sexuais envolvidos, o que afeta muito, por exemplo, a qualidade de vida desse indivíduo, afeta muito o seu quê? O seu relacionamento, o seu casamento, isso daí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Ele tem mais obesidade, como eu falei, mais e redução da força e volume muscular. Mas olha aqui o que eu quero que você também veja, né? Ele tem redução da energia, redução da vitalidade, redução do bem-estar, da motivação, redução da performance física, né? Diminuição do humor. Às vezes o cara fica até quase que um depressivo ali. Cognição ruim. Então, assim, o cara não vai. Fadiga, sono, né? Então o cara não consegue render no trabalho, não consegue fazer nada, basicamente direito, tá? E aí o que é que eu quero que você raciocine aqui comigo? Cara, o que é que a gente vai fazer, né? Devo tratar? E se não tratar? Veja bem, o que é que eu tô falando de tratar aqui? A obesidade? A obesidade eu devo necessariamente tratar, porque a obesidade está relacionada à mortalidade daquele indivíduo. Mas o questionamento que se fica é, devo tratar a deficiência de testosterona? Veja, se eu pego um indivíduo que está deficiente de testosterona, tá? Por conta da obesidade, né? Se eu trato a obesidade, eu vou conseguir, se a causa, né, a obesidade, eu vou conseguir reverter possivelmente esse quadro de hipogonadismo. Então o indivíduo ele era obeso, eu trato a obesidade e ele consegue voltar à testosterona normal. E aí muitas pessoas, né, alguns médicos dizem o seguinte, cara, eu não vou tratar o hipogonadismo, eu não vou tentar aumentar a testosterona desse cara, porque eu sei que se ele perder peso, ele já vai voltar à testosterona natural. Isso é verdade? Cara, é verdade que pode acontecer isso, tá? É bem comum que aconteça isso. Agora, será que o indivíduo, com tudo isso daqui de sintoma, né? Redução da vitalidade, humor ruim, né? Sono, fadiga, vai conseguir
né, realmente seguir um plano voltado para o emagrecimento de maneira assertiva, definitiva, saudável, já é mais difícil. Porque o que acontece? O que eu acabo fazendo muito na minha prática clínica, cara? Existem situações que eu trato principalmente a obesidade, primeiro, do que a testosterona? Sim, quando esse indivíduo não tem muitos sintomas relativos à deficiência de testosterona. Mas quando o indivíduo chega para mim, já com libido muito ferrada, humor ferrado, fadiga, disso não consegue fazer nada, não tem aptidão para fazer nenhum tipo de atividade, nem atividade física, ele tá com dificuldade da atividade do trabalho. Cara, eu vou esperar que esse cara emagreça, vou tratar a obesidade e esperar que ele volte à testosterona? Muitas vezes eu, né, prefiro não esperar, trato a obesidade em conjunto com o hipogonadismo. Então, assim, eu dou testosterona para esse cara, trato a obesidade, beleza. A partir do momento que eu já dou a testosterona, ele já vai ter as melhoras sintomáticas do quê? Do tratamento do hipogonadismo. Então ele vai se sentir bem, ele vai se sentir melhor, vai conseguir render mais na vida dele, vai ter mais qualidade de vida e vai conseguir ter mais disposição para entrar em um ritmo de o quê? De atividade física e de alimentação adequada. É lógico que eu estou falando aqui de uma pessoa que realmente está disposta a pagar o preço do emagrecimento, né? Fazer atividade física, ter consistência, fazer dieta. Não estou falando daquelas pessoas que querem milagre, tá? Porque assim, o perfil de paciente que me procura não é o que está querendo milagre, né? Então assim, a pessoa que assiste meus vídeos já sabe que eu não sou o milagroso, né? O super soro mágico para emagrecer. Isso não existe, cara. Isso é coisa de mala que quer te vender coisa cara. Então assim, tem dieta e treino, tem medicamento para obesidade? Tem medicamento para obesidade. Eles fazem milagre? Não fazem milagre. Precisa ter dieta e treino, principalmente para esse emagrecimento ser sustentável. Agora, o tratamento com reposição de testosterona é sim indicado quando o médico avalia e diz que ele vai ter mais benefícios do que risco, tudo bem? Às vezes as pessoas pensam, Gabriel, o indivíduo obeso, se ele usa a testosterona, não pode aromatizar demais, não pode ser uma coisa ruim? Cara, eu tô falando aqui de reposição. Ele pode ter um excesso de estrogênio? Pode, dependendo do caso a gente pode usar um inibidor de aromatase? Pode, não é a maioria dos casos, mas eu tô falando aqui de reposição. Eu não tô falando de usar suprafisiológico para esse cara emagrecer. Esqueça essa ideia. Esqueça essa ideia. O cara já tem um risco cardiovascular de base maior, porque ele é obeso. Aí você vai dar uma testosterona suprafisiológica tentando ajudar ele a emagrecer? Não, isso aí não entra na minha cabeça. Não tem lógica nenhuma, tá? Não tem lógica nenhuma. E realmente, ele vai aromatizar demais. Agora, tô falando aqui de uma dose de reposição, numa pessoa que tem necessidade, aí sim a tendência é que os benefícios superem os riscos. É lógico, eu tô falando aqui algo geral, para você entender o que você precisa especificamente fazer no teu caso, só teu médico pode te dizer, tá bom? Não tem como eu não tem uma varinha de cristal aqui. Então, assim, o que acontece? Uma bola de cristal, né? E varinha mágica. Então, assim, devo tratar? Dependendo do caso. E se não tratar, eu posso fazer com que, se eu não tratar a deficiência de testosterona, esse indivíduo tenha muito mais dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo as coisas certas, porque ele vai ter mais dificuldade de adesão ao plano. E a adesão é a coisa mais importante nesse processo de emagrecimento, até mesmo do que própria medicação para obesidade. Se o cara só usa medicação e não adere ao plano, bicho, não vai dar certo. Ele pode até perder peso no começo, mas depois vai desandar tudo. Tudo bem? Gabriel, eu queria saber, né, em relação aqui à reposição de testosterona. Em quanto tempo eu vou começar a sentir esses benefícios, né? Em quanto tempo uma pessoa repondo testosterona começa a sentir os seus efeitos? E eu tenho um vídeo completo para você sobre esse assunto. Te espero lá e um grande abraço.